como realizar cálculos para montar o nosso KPI aqui no Excel. Observe, eu ensinei como fazer o nosso dashboard, aonde eu coloco um valor, observe aí, a nossa setinha vai se deslocando e conforme o valor, ela fica em vermelho ou em verde. Observe que eu vou colocar o valor em 70, ela se desloca e já fica em verde. Porém, tudo isso só é possível devido à nossa base de cálculos que está aqui na minha coluna C e D. Como é que eu faço isso? Então a primeira coisa que a gente precisa saber é o seguinte: para eu realizar esse cálculo, eu dividi basicamente em 10% cada fatia do nosso gráfico, ou seja, esse é o meus primeiros 10% e vou dividir aqui em 10 vezes. Então observe, eu tenho aqui, eu coloquei um 10% a mais, então aqui eu tenho agora, observe, os meus 100% dividido em 10% para cada fatia. A primeira coisa que eu preciso saber aqui é o seguinte: eu vou colocar igual a quê? Igual o conteúdo de A2, que é o conteúdo que eu coloco o percentual alcançado, e vou estar subtraindo por quem? Eu vou estar subtraindo por 2,5%, que é o valor que eu estou estipulando. E vou dar um Enter. Observe que ele me retornou o número 68. O que eu vou estar fazendo agora? Na minha célula D3, eu vou colocar uma função C para fazer um teste lógico. Eu vou verificar o quê? Eu vou verificar se o conteúdo de B2, que é esse conteúdo aqui, onde eu estipulo a partir de que valor vai estar em vez do meu valor ou não. Eu vou estar verificando o quê? Se é maior, se o valor que está em B2 é maior do que o valor que está em A2. Caso essa condição seja verdadeira, ele vai me retornar 5% nessa célula que eu estou utilizando. Se não, vai deixar a minha célula com valor de 0. E vou fechar o meu parênteses e vou dar um Enter. Observe que retornou o valor 0. Por quê? Porque B2, que nesse momento é 60%, ele não é maior do que A2, que nesse momento tem 70%. Ou seja, retornou a condição falsa, que é o nosso 0. Já na minha célula D4, eu vou fazer basicamente o inverso. Eu vou utilizar a função C, novamente, e vou verificar se o conteúdo de A2, ele é menor, ele é maior ou igual ao conteúdo de B2. Se for verdadeiro esse teste, ele vai me retornar 5% na minha célula que eu estou digitando. Se não, ele vai me deixar com o valor de 0. Observe que eu vou dar o Enter. E observe que aqui no meu gráfico, já aprendemos como fazer. Ele me retornou a nossa seta. Esses 5% nada mais é do que essa fatia aqui do nosso gráfico. E agora o que eu preciso fazer? Basicamente o seguinte: eu vou colocar igual na minha célula D5 e vou colocar o número 1. O número 1 aqui representa os 100%. Então eu vou subtrair 1 pela soma, pela função soma, e vou somar o quê? Vou somar de D2, observe, vou somar aqui de D2 a D4 e vou dar um Enter. Vou aceitar aqui a correção, já que eu não coloquei o parênteses por mim mesmo, vou dar o sim, e observe que me retornou 28%. Então, assim eu montei esse gráfico, onde a gente aprendeu. Observe que esse target aqui é o 60%. Ou seja, se eu colocar até 59%, observe aí, que a minha margem, vou deixar aqui os meus 60%, vou colocar aqui em 59%, observe que ele fica em vermelho. A partir do momento que eu coloco em 60% o meu valor, ele já se desloca e fica em verde. Ou seja, se o meu target aqui, se minha margem for 40, observe que ela é 40, então eu coloquei o valor de 41, observe que ele já fica em verde. Por quê? Porque a minha margem é 40%. Ou seja, o que for acima de 40, ele já vai considerar em verde. Ou seja, se eu estipulo que a minha margem é 50, então o que é inferior a ela é considerado abaixo da minha meta. Ó. Beleza? Gostou do vídeo? Deixa o seu gostei. Ainda não é inscrito no canal Programador Excel VBA? Tá esperando o quê? São mais de 600 vídeos aqui no YouTube. Ainda não é inscrito? Clica nesse botãozinho vermelho e se inscreva agora. E possa estar se juntando aos nossos mais de 9.261 inscritos aqui no YouTube. Aguardo você para o nosso próximo vídeo.